Oi, gente, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o artigo 334, né? Daí vou falar do 334A e do 318 também. E vamos até o 339. Na verdade, no último vídeo eu falei para vocês que ia falar do 334A e acabei encerrando antes de chegar nele. Mas é bom porque eu quero falar do 334 primeiro com vocês, tá? Então vamos lá. O 334, ele vai falar para nós a respeito do descaminho, tá? Deixa eu puxar aqui para aparecer o tipo penal inteiro, né? Fica melhor para nós aqui, para a gente trabalhar, tá? O que é o descaminho? O descaminho, ele trata de um tipo penal contra que tutela, né, a administração pública, mas em especial o erário da administração. O que ele aborda para nós aqui? O tipo penal traz ali iludir no todo ou em parte o pagamento de direito, imposto, né, ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Traz ali uma série de figuras equiparadas, como prática de navegação de cabotagem, prática de fato assimilado em lei especial de descaminho, né, aquele sujeito que vende, expõe à venda, mantém em depósito, ou de qualquer outra forma utiliza em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial, industrial, mercadoria de procedência estrangeira, que introduz clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, de importação fraudulenta por parte de outra. E vem no 4, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Daí vem o parágrafo 2º, diz lá que para-se as atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive exercício em residências. E o parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, tá? Então, veja só. Esse tipo penal, ele está tratando ali daquela situação que vai gerar um dano para o erário, para os cofres da administração pública, tá? Uma coisa interessante para a gente falar é que antigamente, antes da Lei 13.008 de 2014, nós tínhamos o contrabando e o descaminho na mesma figura típica, né? Daí acabou mudando, né? E se criando ali o 334A, que ficou só com o contrabando, e o 334 com o descaminho, tá? A gente tem ali basicamente a mesma estrutura que existia no passado, só que foi particionada e passou a ter 2 tipos penais, tá? Uma coisa relevante para nós é a questão da punição, né? Aqui nós falamos numa pena de 1 a 4 anos. Quando a gente for ver lá no contrabando, a gente vai ver que a pena é diferente, então teve essa repercussão, né, significativa para nós, tá? Quem que vai ser o sujeito ativo desse tipo penal aqui? É qualquer pessoa, tá? Qualquer indivíduo pode ser autor desse tipo penal, tá? Se eu tenho uma pessoa aqui que ela auxilia, né, um funcionário público encarregado de atos de prevenção, né, dessa forma que o legislador fala. Ele tem a atribuição de realizar atos para prevenir o descaminho, mas ele auxilia o autor do delito previsto no artigo 334. Ele não vai responder pelo 334, tá? Esse agente público. Ele vai responder pelo delito do artigo 318, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Eu deixei para falar depois, tá? Que seria aquele sujeito que facilita o contrabando ou o descaminho, tá bom? Então, aqui é o sujeito, né, que pratica o descaminho propriamente, tá? Se um funcionário lhe auxiliou para realizar esse tipo penal, ele vai responder por outra figura típica, tá bom? Quem que vai ser o sujeito passivo aqui? O sujeito passivo é o Estado, tá? O Estado, porque é dele o bem jurídico protegido, né? É o Estado que está aqui com o seu patrimônio, o erário, né? A pecúnia aqui em discussão, tá? O que é a conduta aqui, tá? A conduta aqui no descaminho, ela vai tratar, gente, especificamente de um bem lícito, tá?
Então, quando a gente fala aqui, ó, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída, pela saída ou pelo consumo. A situação aqui é o seguinte, eu tenho um bem lícito e o sujeito aqui, ele acaba iludindo, né? Criando ali uma situação, muitas vezes, através de um ardil ou de um artifício ali que seja capaz ali de dificultar, né, muitas vezes, né, ou impedir ali, burlar propriamente o pagamento do imposto, do direito, né, correspondente à entrada ou à saída daquela mercadoria. Veja só que uma mercadoria que ela não é proibida, tá? Isso é muito importante. O bem aqui no descaminho, ele não é proibido. Você pode trazer esse bem para o país, tá? Você pode, né, efetuar a entrada ou a saída dele. O fato é que você deve arcar com os custos para isso. E no descaminho o sujeito não faz isso, tá? Então, bem lícito, não pagamento de direito, de imposto, de que forma? Mediante um ardil, um artifício qualquer, mediante o uso aí de uma condição capaz de iludir, tá? Ou qualquer outro meio fraudulento. Veja só, nós temos aqui sempre o dolo na conduta do sujeito, tá? O dolo, essa vontade, né, de iludir, de criar ali esse artifício para ingressar ali ou sair com essa mercadoria, tá? Como que vai se dar a competência, tá? A competência nesse tipo penal, ela vai ser da Justiça Federal, conforme o local da apreensão dos bens, tá? Então, a depender do local da apreensão é que vai se dar a competência, tá? É possível a gente falar em tentativa? Dá para falar, tá? A tentativa aqui, ela vai acontecer quando o sujeito ali, ele empregou todos os meios necessários para iludir aquela autoridade, mas assim ele não conseguiu. Então, nós falamos, né, nessa possibilidade aí, tá? Uma discussão importante para nós é com relação ao princípio da insignificância. Com relação a mercadorias de pequeno valor, pequena quantidade, que não tem destinação comercial, tá? A gente poderia falar ali no princípio da insignificância de uma discussão, porque a gente tem a Lei 10.522, que ela fala que nós teríamos, né, possibilidade de aplicar a insignificância, pensando na execução fiscal, para até 10 mil reais. Mas veio uma portaria posteriormente, em 2012, e ela fala ali em 20 mil reais, tá? O que acontece? Nós vamos se limitar a qual parâmetro, tá? A qual valor é que vai repercutir para nós aqui? Se vocês forem observar nos manuais, e eu tô aqui com ele em mãos, vocês vão perceber que a doutrina, né, inclusive aqui a gente utilizava em sala de aula, que é do professor Rogério Sanches, vocês vão notar que ele fala no livro dele, numa das últimas edições, né, lá na página 1132, tá? Na 15ª edição, ele vai dizer para nós o seguinte, olha, o STF tem decidido por 20 mil reais, tá? Inclusive, ele traz julgados nesse sentido. Mas há decisões, tá, que falavam em 10 mil reais. Inclusive, ele cita uma decisão para nós aqui, falando ali que o STJ, tá, num julgado de 2017, havia decidido aplicando 10 mil reais, tá? O fato é que se a gente for dar uma olhada na jurisprudência mais atual, a gente vai ter ali a adoção da portaria no parâmetro de 20 mil reais, tá? E não nos 10 mil. Então, vocês vão observar toda essa discussão nos livros, é importante que a gente saiba disso, tá? E por que a discussão existe, pessoal? Porque é o seguinte, portaria não revoga a lei. Se a lei trata 10, porque a portaria trata 20, tá? Mas tem se admitido, nesse sentido, 20 mil reais, tá? O STJ revisou sua jurisprudência, né, nos julgados mais recentes e tem falado também em 20 mil reais, tá? Inclusive,
o Sanches cita para nós, na página 1133, aqui, o tema 157, né, dos recursos repetitivos, que vai trazer essa questão para nós, tá bom? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, dá uma lidinha no manual do professor Rogério Sanches, que a gente vai encontrar bastante informação sobre toda essa discussão, tá? Dando sequência aqui à nossa análise, né, nós temos ali aquelas figuras equiparadas do parágrafo 1º, tá? Fala de navegação de cabotagem. O que é? Navegação costeira entre cabos de portos do mesmo país, tá? Se ela for fora da forma autorizada pela legislação, a gente vai falar numa norma penal em branco, tá? Só por quê? Porque a gente não tem o complemento aqui no Código Penal. Por isso que a gente vai falar numa norma penal em branco. Ele diz lá, fora dos casos permitidos em lei, mas qual? Não tá aqui, né? Então a gente tem uma norma penal em branco aqui nessa situação, tá bom? Fato assimilado em lei especial a descaminho, tá? Aqui nós temos ali situações de mercadorias que são, né, retiradas, saídas ali da Zona Franca de Manaus e expedidas por outras autoridades, tá? Aqui nessa situação você tem, muitas vezes, a equiparação, tá? Ao crime de contrabando ou descaminho, tá bem? Isso desde que você tem ali um excesso na cota que é conferida para cada viajante, tá bom? A outra hipótese que a gente tem é o sujeito que vende, né, que expõe a venda, o sujeito que ele mantém depósito ou de qualquer outra forma utiliza em proveito próprio ou alheio, tá? No exercício ali de uma atividade comercial, industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou. Daí vem lá, né, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional de importação fraudulenta por parte de outrem, tá? Aqui a gente vai ter duas condutas típicas. A primeira pune a conduta daquele autor do descaminho propriamente, que realiza ali o exercício do comércio, de uma atividade industrial, que vende, expõe à venda ou mesmo mantém em depósito, tá? A outra hipótese aqui, ela vai falar daquele sujeito, né, que tem ali, na verdade, dentro da sua conduta, uma espécie de receptação especial, tá? Essa expressão aparece nos livros também, tá? Por quê? É a conduta daquele comerciante que vende, expõe à venda, mantém o depósito, ou, né, utiliza em proveito próprio ou alheio, mercadoria de origem clandestina ou fraudulenta, tá? É óbvio, para que a gente fale nessa situação, tá? O sujeito aqui, a origem obscura, né, dessas mercadorias tem que ser de conhecimento dele, tá? Porque como que a gente vai falar ali numa penalização, tá? Então é claro que ele precisa saber dessa origem, tá? O que a gente tem na sequência ainda? A gente vai falar daquele sujeito que adquire em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal, acompanhada de documentos que sabem ser falsos, tá? É quase bem similar ali essa última hipótese que a gente falou, né, de uma modalidade especial de receptação. Acaba punindo ali aquele que adquire, recebe ou oculta mercadoria com procedência clandestina ou fraudulenta, tá? É óbvio, da mesma forma que eu falei para vocês agora há pouco, eu preciso que ele exerça essa atividade comercial, né, industrial, e que ele tenha ciência da forma, né, da origem dessas mercadorias, tá? O que a gente tem na sequência? Uma hipótese de equiparação no parágrafo 2º e uma hipótese de aumento de pena, tá? A questão de equiparação é comércio irregular ou clandestino, né? De mercadoria estrangeira, inclusive exercida em residência. Ou a gente tem no parágrafo 3º aí uma causa de aumento de pena que vai falar do quê? Aquelas hipóteses em que o sujeito se vale de um transporte aéreo, marítimo ou fluvial, veja, isso daí facilita a prática do crime, é óbvio, né? Atinge um
uma quantidade muito maior, você tem ali uma certa facilidade, muitas vezes, para consumação, vai ter uma punição muito maior, é muito mais difícil para o Poder Judiciário conseguir punir esse sujeito, tá? Então, você tem ali uma causa de aumento de pena, tudo bem? Bem, aqui, pessoal, nós vamos falar aqui também a respeito do artigo 334-A, tá? Mas antes disso, tem uma situação importante. A gente tinha uma discussão a respeito da extinção da punibilidade, tá? Pelo pagamento do tributo, tá? Essa discussão, ela se dava ali por conta da súmula 560, que falava especificamente sobre isso, da súmula 560 do STF. Se vocês forem mais uma vez aí no Manual do Sanches, vocês vão observar ali que ele trata dessa questão, tá? Veja só. Antes, se o sujeito efetuasse o pagamento, né, do tributo, tá? Você teria ali uma extinção, mas com relação à execução fiscal, ao crédito tributário, tá? O que acontece? A jurisprudência do STJ veio, inclusive, disse o seguinte, olha, o crime já se consumou, o tipo penal. Se vocês pegarem o HC 271.650, o STJ fala isso. Ele fala, olha, se a gente pensar que é um crime formal, não dá para a gente imaginar que o fato, o pagamento em si, seria capaz de afastar esse tipo penal. O pagamento seria capaz de incidir em outros tipos, como, por exemplo, sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, nesse sentido, mas não abarcaria o contrabando, descaminho, tá? Então é importante anotar essa manifestação do STJ, tá? Que acabou pacificando a questão. Para fechar, né? 334, ação penal pública incondicionada, pessoal. Aqui na sequência, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do 334A, tá? O 334A, a gente falou agora há pouco que foi particionado, né? Então, a gente tem ali o crime de contrabando, tá? No contrabando, a gente tem o sujeito que importa propriamente, que exporta aquela mercadoria, tá? Aqui no contrabando, né, nós vamos ter ali, mais uma vez, a proteção do quê? Do erário da administração, do valor econômico, do bem-estar econômico, como colocam vários autores. Quem que é o sujeito ativo? Repito com vocês aquilo que eu falei para o 334. Sujeito ativo é qualquer pessoa, tá? Se o funcionário que trabalha, né, para reprimir, para prevenir o contrabando, ele auxilia o particular, ele responde lá pelo 318 e não pelo 334A, tá bom? Quem é o sujeito passivo aqui? Vai ser o Estado, continua sendo o Estado, tá? Porque é ele que é o titular daquele interesse protegido. E o indivíduo realmente prejudicado pela conduta criminosa. E a conduta aqui? O tipo, ele pune especificamente o contrabando, que é o quê? É você importar ou mesmo exportar de forma clandestina a mercadoria, tá? Mas qual que é o fator relevante? É uma mercadoria que a entrada ou a saída dela, ela é absolutamente proibida no país, ou relativamente proibida. O agente aqui, ele, por qualquer meio, importa ou exporta mercadoria, coisa móvel, absoluto, relativamente proibida, tá? Veja só, nós temos aqui também uma série de discussões a respeito da insignificância aqui também, tá? Por que o pessoal fala em insignificância aqui, em toda essa discussão, né? Por conta do valor, né, também. Tem uma jurisprudência do STJ, tá?
que ela até trabalha nesse sentido para nós, tá? E diz o seguinte, que não dá para a gente falar em insignificância. O STJ diz aqui, ó, que é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, onde o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor econômico pecuniário do imposto litido, alcançando interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos no território nacional, tá? Então, veja só, como que você vai falar em significância de um produto, de um item que é proibido aqui? Então, por isso que a jurisprudência, ela vai nesse sentido, tá? O tipo penal aqui, ele também é punido a título de dolo, assim como a gente viu lá atrás, tá? Aquele sujeito, né, que ele acredita que não é proibida aquela mercadoria que ele traz para dentro do território, você perde um elemento essencial do tipo, né? Um elemento essencial do injusto, que é justamente o dolo. Ele não tem consciência. Se ele não tem consciência, descaracteriza o dolo, por óbvio. Como que a gente vai falar do tipo penal especificamente, se ele é punido só a título de dolo, tá? Então, isso é bem importante para nós nos nossos estudos, tá? Uma outra situação importante é com relação à competência, tá? A competência aqui, ela também continua sendo da Justiça Federal, tá? Assim como a gente viu no artigo 334. Vai ser aqui do lugar da apreensão dos bens, especificamente, tá bom? Dá para falar em tentativa? Ah, quando o sujeito ele está ali preparado, né, para entrar ou mesmo sair do território nacional com aquela mercadoria, né, e ele acaba tendo ali a sua conduta interrompida, cerceada por alguma circunstância ali alheia à sua vontade. Então dá para a gente falar. Quais que são as figuras aqui previstas, né, no parágrafo 1º, de forma equiparada? O sujeito que pratica, né, fato assimilado, ele é especial a contrabando, aquela questão que eu disse para vocês lá no descaminho, de você tirar a mercadoria da Zona Franca sem autorização, tá? Isso também pode ensejar a tipificação do contrabando. Veja que aqui, nesse caso, não precisa que haja nenhuma manobra para elidir o tributo, porque a gente está falando de um bem, né, de um produto ilícito, tá? Aquele sujeito ali que exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, tá? É o caso, muitas vezes, do sujeito ali que traz fertilizante, adubo, inoculante. Todos esses produtos, eles precisam ser registrados, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se não tem o registro e é trazido, é óbvio que você tem ali uma irregularidade, uma ilegalidade que margeia a comercialização daquele produto. Aquele sujeito que reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, tá? Aqui o produto é fabricado no Brasil, mas ele se destina exclusivamente à exportação, por isso que ele é proibido da sua venda aqui, tá? É um fato meio, né, difícil da gente pensar, né? Porque você fala, mas o produto é nacional, então por que eu não posso vender ele aqui? Mas é que a destinação dele não era para o nosso território, mas sim exclusiva à exportação, tá? Daí, quando você reintroduz, acaba respondendo pela conduta criminosa. O sujeito que vende, né, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria, né, proibida ali, né, pela lei brasileira, tá? Ali no inciso 4, tá? Aqui você vai ter também uma figura similar àquela que a gente viu lá atrás, no 334, no parágrafo 1º, inciso 3, tá? Só que aqui você tem uma diferença assim
bem importante, né, sutil, mas importante, que aqui, em vez de você ter uma procedência clandestina ou fraudulenta, você tem ali, né, uma procedência de algo que é efetivamente proibido, tá bem? E aqui, aquele que adquire, recebe, oculta em proveito próprio alheio, no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira também. Aqui a gente vai se valer dos mesmos comentários, né, que a gente efetuou anteriormente, no 334, parágrafo 1º, inciso 4, tá? Aqui a gente fala mais uma vez de mercadoria proibida, diferente do que a gente havia falado até então. No parágrafo 2º, a gente vai ter aquelas cláusulas de equiparação, né, com relação à atividade comercial, que vai para os fins de incidência do 334A, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino dessas mercadorias estrangeiras, inclusive aquele de residência. Mesma coisa do que a gente falou ali atrás, tá? E a causa de aumento de pena no parágrafo 3º, que diz que vai se aplicar em dobro, né? Se é por conta de transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Mesma justificativa que eu disse para vocês, é muito mais difícil o Estado punir, você consegue atingir um número muito maior de bens, de objetos, atingir um número muito maior de pessoas, gerar um dano muito maior para a administração. Então, por isso que você tem essa punição maior aí, tá? A ação penal aqui, ela é pública incondicionada, tá? A exemplo daquilo que a gente já havia falado anteriormente, também no 334, tá bom? Eu quero conversar com vocês um pouquinho, eu já adiantei ali, a respeito do artigo 318. Professora, por que a gente vai falar do 318 agora, né? A gente já está no 334A. Para quem estava atento, vocês devem ter percebido que eu disse para vocês que ele fala sobre a questão do funcionário, do agente público, que acabou ali contribuindo, né, para a prática do contrabando do descaminho. Nós temos aqui um tipo penal chamado de facilitação ao contrabando ou ao descaminho, tá? Vou colocar ele aqui na tela para vocês, para que fique mais fácil vocês acompanharem, tá? Olha só, o 318, ele vai dizer assim, o sujeito facilita com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Então, vamos lá. Esse tipo penal aqui, ele tem a tutela da administração pública, joia, é o objeto jurídico que a norma protege, tá? Ele se direciona àquele sujeito que ele participa, tá? Dentro do crime de contrabando ou descaminho. Se a gente fosse pensar, né, numa situação usual para nós, ora, ele responderia pelo 334 ou 334A. Só que aqui a gente tem uma exceção e o sujeito vai responder pelo artigo 318, tá? Nós temos, então, a exceção a uma teoria que a gente já estudou quando nós fomos trabalhar a parte geral do Código Penal, uma exceção à teoria monista unitária, né, que está lá no artigo 300, no artigo 29, perdão, do Código Penal, lá na parte geral, né? São 300, tá com ele na mente. Então, é uma exceção, porque você tem uma punição num tipo penal diferente, tá? Quem que vai ser sujeito ativo aqui? Aqui o sujeito ativo é o funcionário público, aquele funcionário que ele teria o dever, né, de impedir a prática do contrabando do descaminho, tá? E ele acaba ali, na verdade, auxiliando, tá? Se ele não tem esse dever funcional de impedir ali a prática do contrabando do descaminho, é importante a gente pensar que falta um elemento do tipo penal. Então, ele responderia lá pelo 334, né? Ou pelo 334A. Daí, a depender da situação, como partícipe, tá? Mas, havendo essa obrigação, né, essa incumbência dele de impedir a prática do tipo penal, ele responde pelo 318, tá? Veja só, esse tipo penal, ele acaba sendo praticado contra o interesse da União propriamente. Então, o processo ele vai ser de competência da Justiça Federal, tá? Ainda que o funcionário
né, que tenha prestado aí esse auxílio, que tem essa obrigação, ele seja um servidor público estadual, tá? Muito importante isso. A vítima aqui vai ser sempre a administração pública, tá? É ela que é lesada. A gente já tem, né, isso em mente quando a gente viu 334 e 334A. Qual que é a conduta? A conduta consiste aqui, na verdade, em facilitar, tanto por ação quanto omissão, o contrabando. Essa entrada, né, ou a saída de mercadoria proibida ou mesmo descaminho, tá? Que é a fraude, que a gente já falou para elidir o pagamento do tributo, né, de importação, exportação ou de consumo. E qual é o tipo subjetivo? É o dolo, né? A vontade do agente de facilitar o contrabando, o descaminho. Consciente de que ele está infringindo um dever funcional, tá? Isso é importante. Até porque a gente não fala em modalidade culposa aqui, tá? Quando que vai se consumar? Com a efetiva facilitação realizada pelo agente, assim, quando ele consegue efetivamente facilitar a prática do crime. Ciente de que ele está infringindo um dever funcional, pouco importa se ele completou ou não completou, se foi completado ou não o descaminho, o contrabando, tá? É um crime formal, então, de consumação antecipada, tá? Quando ele promove a facilitação, ciente que infringiu o dever funcional, consumou, tá? Dá para a gente falar em tentativa? É possível, desde que a gente fale numa conduta comissiva. Por meio de omissão, a gente não vai falar em tentativa, tá? E qual que é a ação penal aqui? A ação penal aqui, ela é pública incondicionada, tá? Assim como as que a gente já vinha falando